Nós estamos hoje começando uma série de identidade, e essa série se chama Identidade Vivendo de Propósito. Fala comigo, identidade. Fala, vivendo de propósito. Quantos pais de crianças pequenas nós temos aqui? Se você é um pai ou mãe de crianças pequenas, levanta a mão, tá certo. Você vai entender do que eu estou falando. Quando você tem crianças pequenas, normalmente elas, de vez em quando, elas brigam e de repente a gente tem que descobrir como é que aconteceu, o que está acontecendo, e daí você chega na questão de quem começou, não é verdade? Quem começou? E daí, uma vez que você descobre a pessoa que começou, o infrator original, você pergunta, por que você fez isso? Não é assim que funciona? E daí, normalmente, a pessoa ou a criança responde, mas não foi de propósito. Ou foi sem querer. E eu estava pensando sobre isso esse dia, essa semana, e eu sentia de Deus como o Senhor falando para mim, eu não quero que você chegue no final de 2015 e olhe para mim e fale, não foi de propósito. Eu vivi 2015 sem querer. Porque eu creio muito forte que Deus está nos chamando para sermos propositais na maneira como nós vivemos. Quantos creem nisso? Amém? Deus não quer que você entre em 2015, aperte o teu botão de piloto automático e você siga a tua vida fazendo aquilo que você sempre faz, vindo para a igreja de domingo, segunda-feira você acorda, você vai trabalhar, ou você vai para a tua faculdade, ou você vai ser o que for que você faz, e depois você vai, sábado você pega o teu dia, você faz o teu bate-volta para a praia, depois você volta, domingo, vai para a igreja, e faz tudo de novo. Não. Não tem nada de errado com rotina, não é isso que eu estou falando. Mas eu creio muito forte que Deus está nos chamando para realmente descobrirmos o propósito daquilo que nós fomos desenhados a cumprir. E eu sinto muito forte também que o Senhor está nos levando como igreja a entrarmos nessa série de identidade logo no início do ano, porque quando você descobre o que Deus fez você para ser, ou quem você é em Jesus, eu creio que vai dar uma luz completamente nova para o restante desse ano. Quantos querem isso? Amém. Eu estava pensando, por que é que nós temos que estudar identidade? Ou por que é que nós temos que realmente buscar de Deus identidade? E eu creio que, sabe, tantas vezes na nossa vida, nós somos rápidos demais para aceitar rótulos quando nós não sabemos quem nós realmente somos. E eu creio que Deus está nos levando como igreja para esse momento de, esse domingo hoje, e os próximos 2 domingos, de nós realmente entendermos o que é identidade, porque o Senhor não quer que você aceite qualquer rótulo. Na verdade, Ele quer que você escute a palavra dEle, o que Ele diz a respeito de você. Uma das pessoas que tem me marcado bastante é um profeta que eu conheci faz há uns anos, e ele falou uma frase para mim que me marcou muito, que era o seguinte, ele perguntou, Theo, você sabe a última vez que você estava na presença de Deus e parecia que o tempo parou, você esqueceu do teu ambiente, você esqueceu das pessoas que estavam ao teu redor, você estava adorando a Deus, você só tinha a consciência do teu Criador e Ele olhando para você, e aquele era um sentimento talvez de êxtase. E você lembra desse momento, a última vez que você experimentou isso? Eu falei, eu lembro. Ele falou assim, sabe aquele exato momento? Eu falei, sei. Aquele exato momento é a tua real identidade. Você nasceu para fazer isso. Algumas pessoas falam, você de verdade é o que você é no escuro quando ninguém está vendo. Quem já escutou isso? Eu creio que não é bem assim que a palavra diz. Eu creio que quando você entende aquilo que Deus fala sobre você, quando você está em constante comunhão com o Espírito Santo, sabendo então que você está justamente no centro da perfeita vontade de Deus, ali você está vivendo a tua real identidade. E eu estava conversando com um grupo de amigos meus, nós todos crescemos juntos, e eu estava falando sobre um livro que falava sobre identidade, e um dos meus amigos que cresceu comigo, de ter bastante liberdade um com o outro, ele chegou e falou assim, eu não preciso desse livro não, eu não sou inseguro. Pessoas que são inseguras que precisam estudar sobre identidade. E eu falei assim, cara,
A gente tem essa liberdade, então a gente fala um pouco mais seco um com o outro, porque a gente cresceu junto. E eu falei assim, sabe, a realidade é que muitas vezes, quando você não tem tua identidade consolidada em quem você é em Cristo, é muito rápido você olhar para as coisas que você fez, o teu sucesso terreno, e você pensar, o meu valor é o valor do meu carro. O meu valor é o valor da minha empresa. O meu valor é o valor daquilo que eu visto. Na verdade, eu sou aquilo que eu faço. Então eu quero falar hoje sobre identidade, algo que é para todos nós. Você que está aqui, um ser humano, respirando, é para você, é para mim. É importante você entender aquilo que Deus fala que você é, aquilo que você é uma vez sendo uma nova natureza em Cristo, e o que significa ser crente. Fala comigo, crente. Essa palavra eu cresci escutando e eu tinha um pouco de estereótipo, porque para mim eu pensava que crente era aquele cara que tinha o uniforme de crente. Sabe o que eu estou falando? E eu falava assim, cara, eu não quero ser taxado nessa mesma categoria. Eu não berro, eu não tenho bafo, eu não cuspo. Porque todo crente que vinha orar para mim tinha bafo e cuspia. E eu falava amém, 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 para terminar a oração para eu ir embora. Eu falava assim, não, cara, eu não sou isso. E por muito tempo eu rejeitei um pouco esse nome crente. Tinha uma conotação um pouco pejorativa para mim, eu vou confessar. Eu não quero ser crente. Sou cristão, sou discípulo de Jesus, eu falo que sou amigo de Deus, eu falo que eu sou uma série de coisas, mas crente, cara... E outro dia eu estava pensando e o Senhor começou a falar comigo sobre identidade. Eu comecei a perceber, quando eu estava falando, Deus, eu quero crescer na minha identidade em Cristo. Quando eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a entender que aquilo que nós conhecemos como identidade em Cristo, ou a nossa nova natureza em Cristo, tudo começa com crendo ou tendo fé. Em outras palavras, o meu primeiro passo realmente como uma nova criatura de Jesus, ou em Jesus, é que eu sou crente. Fala comigo, eu sou crente. Pode soar um pouco estranho, eu sei. Mas vamos focar no sentido real da palavra. Aquele que crê. E sabe, é interessante que Jesus era uma pessoa que ele sempre focou naquilo que nós somos. Quando os fariseus da época dele sempre estavam focando naquilo que nós fazemos ou devemos fazer. E eu estava meditando nessa passagem de Efésios 5. Abre aí comigo, Efésios 5, versículo 15. Eu compartilhei um pouquinho sobre isso nas 7 noites em Sião. E eu vou dar só uma pincelada bem rápida por cima disso. E daí nós vamos continuar entrando na mensagem de hoje. O título da mensagem de hoje é Eu Sou Crente. Eu sou crente. E eu vou falar um pouquinho porque você ser crente tem tudo a ver com a tua identidade em Cristo. E a primeira coisa que a gente tem que entender para você, eu tenho 3 pontos hoje para falar sobre essa mensagem de identidade. E nós vamos estar abordando outras coisas ao longo desses outros 2 domingos. Mas o primeiro ponto que eu quero falar é, Deus nos criou com um propósito. Antes de você começar a entrar no texto de Efésios 5, repita comigo, Deus me criou com um propósito. E Paulo fala dessa maneira de viver em Efésios 5, versículo 15. Ele diz assim no versículo 15, portanto vede prudentemente ou sabiamente como andais, não como nécios ou como tolos, mas como sábios, homens sábios, remindo o tempo, fala comigo, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos ou tolos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Paulo está falando assim, existe 2 maneiras de você viver a tua vida. Você pode viver a tua vida de uma maneira imprudente ou tola, ou você pode viver a tua maneira de uma maneira prudente ou sábia. Ele está falando assim, você deve viver de uma maneira sábia. E ele dá uma característica de uma ação que é resultado de você viver a tua vida de maneira sábia. Ele fala assim, se você viver a tua vida de maneira sábia, consequentemente, você vai acabar remindo o tempo. Versículo 16. E eu comecei a meditar um pouco sobre isso. O que quer dizer remir o tempo? Remir o tempo. Eu comecei a pensar, talvez, por que ele não falou maximizar as oportunidades? Que nem está escrito no NVI, que não é uma boa tradução, porque é bem pobre comparado com o original do grego do que Paulo fala.
Paulo fala no original, remindo ou remissão do teu tempo. Em outras palavras, remir é o exagorazo. Vocês lembram que nós falamos sobre uma dos benefícios do reino de Deus é a redenção, ou a redenção divina que nós temos em Jesus? Vocês lembram disso? E uma das palavras, são 4 palavras em grego que fala de remissão, e uma dessas palavras é a exagorazo, que é justamente o que Paulo usa, que no seu sentido literal significa arrancar do cativeiro. E naquela época existia então o mercado de escravos, e os escravos ficavam presos em jaulas, e eles eram levados a leilões, e é extremamente trágico isso, mas era a realidade, e essas pessoas que eram escravas, eles eram postos num pedestal, e eles iam para leilões, e quando alguém comprava esses escravos, existia então o que nós entendemos como exagorazo. Ela saía do cativeiro e pertencia então a um dono, e ela ia trabalhar para esse dono, seja qual for o lugar que esse dono fosse levá-la. Mas Paulo usa essa palavra remissão, ou remindo o tempo, como se nós tivéssemos o nosso tempo preso, ou num saldo negativo, ou dentro de um cárcere, ou completamente perdido, ou algo que passou e não tem volta. E Paulo fala assim, se você viver de uma maneira sábia, você vai conseguir recuperar, resgatar, pagar o resgate, pagar o preço do leilão, pagar a fiança e tirar do cativeiro o teu tempo perdido. Agora, o outro ponto interessante também é que ele usa para a palavra tempo, não o nosso cronos. Olha para o teu relógio agora. Isso aí que você tem aí no teu pulso é cronos. Por isso que alguns chamam de cronômetro. Porque vem na palavra cronos, que é o tempo mensurável. E no grego original desse texto ou no Novo Testamento, existem 2 palavras para tempo. Existe o cronos e existe o kairos. O cronos é o tempo mensurável. É aquilo que você mede com hora, com minuto, com segundo, até centésimos de segundos. Agora, o que Paulo usa aqui não é o cronos, ele usa a palavra kairos, que significa uma janela de oportunidade. Significa um tempo oportuno predeterminado por Deus. Significa algo que não é mensurável com segundos, minutos e horas. E seria mais ou menos ilustrado a diferença de cronos com kairos com essa pergunta que uma vez um professor de seminário ilustrou para mim. Ele falou assim, Theo, você pergunta cronos da seguinte maneira: quantas horas até o almoço? Nesse caso, horas seria cronos. Ou, será que é a hora do almoço? Nesse caso, a hora seria kairos. Ele fala assim, Paulo, ele ilustra nesse texto as oportunidades, as janelas que Deus abriu para mim, as portas que Deus abriu para mim, os apelos que foram feitos para mim, as convocações que foram estendidas para mim, os convites que foram estendidos para mim, talvez eu deixei passar, eu passei batido, eu ignorei, eu dei as costas para aquilo e está hoje no cativeiro, está num saldo negativo, foi perdido, foi para trás e Paulo fala assim, sabe, se você viver de uma maneira sábia, você consegue tirar aquelas oportunidades e remi-las. Eu não sei se você já passou por isso, mas de vez em quando eu fico pensando, quem me dera eu tivesse um DeLorean. Sabe o que é o DeLorean? Quem gosta de Volta para o Futuro? É um dos meus filmes preferidos. E no De Volta para o Futuro ele tem um carro que se chama o DeLorean, e esse carro ele consegue voltar para o tempo, lá para o passado, ele consegue mexer no passado e consertar certas circulações, daí ele pega o DeLorean e vai lá para o futuro, e daí ele vive o fruto daquilo que ele consertou lá atrás. Eu ficava pensando, quem sabe um dia eu pudesse ter um DeLorean para eu ir para trás e consertar coisas que eu sei que eu fiz de errado e que eu deixei de aproveitar, ou coisas que eu não deveria ter feito da maneira como eu fiz. O famoso arrependimento. Quantos de vocês já tiveram isso? E Paulo fala assim, se você viver de uma maneira sábia, você não precisa de um DeLorean. O Senhor proporciona para você a remissão do tempo perdido. Quantos acham que isso é uma boa notícia?
Agora, eu comecei a pensar, Deus, eu quero ter oportunidades perdidas, remidas. Eu quero que portas que eu deixei de entrar fossem novamente oferecidas para que eu entrasse. Eu quero que os convites que foram estendidos para mim, que eu rejeitei, que eles fossem estendidos novamente para eu aceitar. Deus, eu quero. E o Senhor dá a resposta no versículo 17, olha aí. A palavra de Deus fala aí no 5,17 que, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja, o quê? A vontade do Senhor. Em outras palavras, ele está falando assim, viver sábio é você viver de tal maneira que você é intencional em entender a vontade de Deus para a tua vida. E uma vez que você entende a vontade de Deus para a tua vida, Deus, na sua graça suprema, vai arquitetar oportunidades em que aquelas oportunidades que você deixou para trás, elas voltam para você e você consegue exagorazo elas do cativeiro e viver esse kairos novamente. Quantos querem isso? Sabe, quando eu era pequeno, ou melhor, mais novo, no colégio, ensino médio, eu lembro que eu fiquei meu último ano eu tinha que fazer um trabalho de criacionismo versus evolucionismo. Eu tive que ficar pesquisando, e eu estava com um grupo, era um trabalho de grupo, e eu lembro que a gente trabalhou nisso mais ou menos 2 a 3 meses, e finalmente, quando eu entreguei aquele trabalho, foi tanto trabalho que eu tive que fazer, foi tanta leitura, eu falei assim, nunca mais quero ficar falando sobre esse assunto. Eu fiquei exaurido com aquele assunto, falei, não quero mais falar isso. Eu lembro que até na faculdade, até no seminário, vinha esse assunto de apologética, eu falei assim, cara, se vocês quiserem ficar discutindo isso, discutem aí, eu sei que quem me criou, eu sei que eu não vim no macaco, eu sei que Deus é meu criador, Ele fez os céus e a terra, que nem está escrito lá em Gênesis, eu sei que existem provas científicas suficientes para o criacionismo, eu entendo tudo isso e eu não preciso ficar discutindo isso com vocês. E por muito tempo eu nunca discuti mais isso, desde que eu entreguei aquele trabalho que foi traumático de tanto que eu tive que estudar, e eu nunca mais fiquei falando sobre criacionismo e evolucionismo. E um tempo para trás, o Senhor começou a falar comigo sobre esse assunto, e eu falava assim, Deus, eu ficava pondo aquele negócio para longe de mim, eu falava assim, não é que eu sou contra a apologética, eu valorizo a apologética, eu vejo valor naquilo, portanto não é minha praia, eu prefiro passar tempo estudando outras coisas. E eu estava falando isso com Deus, e o Senhor começou a falar comigo sobre uma coisa que tem tudo a ver com Efésios 5, 15 a 17. Tem tudo a ver com o fato que talvez a coisa mais devastadora da apologética não é as questões dos erros de medição de fóssil e talvez erros científicos ou dados manipulados, ou seja qual for aquilo que um lado fala do outro lado. Eu acho que a coisa mais devastadora sobre a evolução e a ignorância ou a rejeição do criacionismo não são esses dados, mas sim o fato que um criador é eliminado da equação. Que você aconteceu por acidente. Que você é uma consequência de um sem querer. Que você não foi feito de propósito. Sabe o que eu estou falando? Porque uma vez que você elimina o conceito de criador, você automaticamente elimina o conceito de desenho. Uma vez que você elimina o conceito de desenho, você tem que eliminar o conceito de propósito. Uma vez que você elimina o conceito de propósito, você não precisa prestar contas. Afinal de contas, você não tem um propósito que você tem que viver de acordo com aquele padrão para prestar contas. Então, como diz o dito popular, quem não deve, não. E já que você não precisa prestar contas, você não tem temor. Você não pensa que um dia eu vou ter que chegar perante Deus e falar, Deus, o Senhor me fez, o Senhor me pôs na terra, o Senhor tinha um plano para a minha vida, o Senhor me deu um talento, aqui tem o que eu fiz com esse um talento. Você não tem mais o fator prestação de contas. Portanto, você não teme, e se você não tem temor de Deus, o princípio da sabedoria é o quê? O temor de Deus. Então, quando Paulo está falando sobre, existe uma maneira de você viver, e essa maneira tem que ser uma vivência, um andar sábio, ele tá lidando justamente com a questão de propósito, que é o ponto original do que é viver em sabedoria. É você entender, por que eu estou aqui? O que eu fui feito para ser?
E eu creio que hoje e os outros 2 domingos nós vamos estar tentando responder isso. E eu creio e eu tenho orado e nós como liderança temos clamado para que nós como Igreja Monte Sião venhamos entrar nesse ponto onde você entenda que Deus te fez com um propósito e Ele está te dando graça e Ele está te dando as ferramentas e as oportunidades para que você cumpra o propósito pelo qual você nasceu. Eu brinco que Esther, sabe, se a Esther na Bíblia, o livro de Esther, escrito da rainha Esther, se ela fosse feia, nunca haveria um livro de Esther na Bíblia. Não é verdade? Ela só está na Bíblia porque ela era bonita. Pode soar superficial, mas é a realidade. Desculpa, mulheres, mas é a verdade. Sabe qual que é outra coisa que é verdade? Se Salomão fosse burro, não teria provérbios na Bíblia. Outra coisa, se Davi fosse um covarde, não haveria salmos na Bíblia. Se Paulo não fosse casca grossa, aquele sangue nos olhos, o mesmo Paulo que foi apedrejado e debaixo das pedras, num estado de coma, ele consegue, mal e mal, quase desfalecendo, sair debaixo das pedras, sangrando, todo quebrado. Ele se levanta e a palavra de Deus fala que ele volta para dentro da cidade dos apedrejadores, dos que violentaram ele, e volta a pregar e fazer justamente o que fez ele chegar naquele ponto originalmente. Se Paulo não fosse dessa maneira, não haveria epístolas paulinas. Sabe o que às vezes está faltando? Você perguntar para Deus, Deus, por que eu sou tão inteligente? Deus, por que eu sou tão bonito? Coisa que eu pergunto de vez em quando. Deus, por que eu sou tão carismático? Deus, por que eu entro em ambientes que está um pouco incômodo, mas de repente quando eu entro naquele lugar, as pessoas começam a ficar mais felizes e eles ficam mais à vontade? Você conhece pessoas assim? Elas têm aquela habilidade. Elas têm aquela aura. Deus, por que eu nunca fui atrás de oportunidades? Eu vejo meus amigos, meus irmãos, meus primos, todo mundo ralando para ter uma porta aberta e eu fico andando para lá e para cá e de repente vai escancarando porta torta à direita para mim. Por quê? Quem já experimentou isso? Você fala assim, Deus, mas eu não estou nem buscando, as pessoas ao meu redor estão buscando oportunidades, só que as oportunidades vêm para mim? Por quê? E Paulo está falando assim, ó, se você viver de maneira sábia, você vai começar a perguntar isso. Por que, Deus? Por quê? Por quê? Ao passo que o nécio ou o tolo nunca pergunta isso. Ele nunca pergunta isso. Ele fala, caramba, tudo que eu toco dá certo. Eu ponho a mão no negócio, o negócio começa a prosperar, eu começo a fazer dinheiro, eu penso em fazer uma coisa, esse negócio vai até o final, tem todo mundo querendo se juntar comigo, e ele vai começar a usar o dom dele, o talento dele, os dotes dele, para o próprio umbigo, e Paulo fala, esse homem é um homem nécio. Um homem sábio é aquele que fala assim, calma aí. O que eu tenho não é normal. Por que, Deus? Por que o Senhor me fez dessa maneira? Qual que era o teu propósito quando o Senhor me desenhou? Porque um dia eu vou ter que prestar contas por isso. E eu temo esse dia. E porque eu temo esse dia, esse temor me põe numa rota de viver sabiamente. E quando eu vivo sabiamente, mesmo eu errando, porque eu sou humano, eu não sou perfeito, mas na tua infinita graça o Senhor faz um jeito lá que eu não sei como, mas eu consigo remir as oportunidades perdidas. Quando eu estou na rota de viver de maneira sábia. Esse é nosso Deus. Então o primeiro ponto para você entender quem sou eu, qual que é a minha identidade, como que eu vivo de propósito. O primeiro ponto é você entender, você foi criado por um propósito e é da tua responsabilidade descobrir por quê. O quê? O que eu estou fazendo aqui? Fala para o teu lado, você foi criado por um propósito. Fala para ela, descubra o porquê. Olha só, abre aí comigo no texto de Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Enquanto você está olhando aí em Gênesis 1, 26, eu queria só falar uma coisa. É interessante que Deus nos fez seres humanos, não é verdade? Você é um ser humano. Alguém pode falar, você nem parece um ser humano, mas você é um ser humano. Você é um ser humano, você não é um fazedor humano. Sabe, é interessante que o Senhor sempre está preocupado com aquilo que você é. Ao passo que a religião está sempre preocupado com aquilo que você está fazendo.
o que você está fazendo, o que você deixou de fazer, o que você vai fazer, e que se você não está fazendo o suficiente. E quando Deus está querendo sempre falar sobre aquilo que você é. E olha só o que Deus fala aí em Gênesis 1, 26. Começa assim: disse Deus, façamos o homem, a quê? A nossa imagem conforme nossa semelhança. Com quem que Deus está falando? Com quem que Deus está falando? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Com quem que Ele está falando? Deus está falando com Ele mesmo. Deus está falando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão tendo uma reunião de trio de 3, e eles estão falando. Seguinte, vamos fazer o homem que nem a gente? Vamos fazer o homem que nem a gente. E a palavra de Deus fala, se você for ler em Gênesis 1, lá do início, você começar a entender que a fauna veio quando Deus falou para a terra, que da terra haja vegetação. E começou então a surgir a vegetação. E ele fala para o mar, assim, das águas saem as criaturas do mar, e da água saem os peixes. O que quer dizer? Existe um princípio de criação, que existe a matéria-prima original, e quando Deus ele declara sobre aquela matéria-prima original, daquela matéria-prima original sai então uma outra criação. E foi assim que Ele criou as aves do céu, Ele criou os animais da terra, Ele criou as plantas, Ele criou os peixes do mar. E Ele chega e Ele fala assim, no mesmo princípio Ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem. Ele declara para si mesmo, Ele fala para si mesmo, Ele profere o sopro do Espírito Santo para Ele mesmo, e de lá sai então nós, seres humanos. E nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Agora, daí logo na sequência, em Gênesis 1, 26, diz que, olha só no versículo, na segunda metade, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O que quer dizer? O propósito de governo era oriundo da essência deles. Eles tinham dentro deles a essência de Deus, a essência do rei do universo. Consequentemente, se você veio da essência do rei do universo, porque você é realeza, você governa como rei. Porque você é líder, você lidera aquilo, o ambiente onde você está. Então, a preocupação de Deus, ou o foco de Deus, sempre é no ser e nunca no fazer. Porque uma vez que você é aquilo que Deus te chamou para você ser, você vai cumprir a missão que Ele desenhou para você cumprir. A pergunta é, o que é que você nasceu para ser? Como é que Deus te fez? Agora, vira a tua página aí para Gênesis 2, versículo 15, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Repita comigo, Deus me criou para primeiramente eu crer nele. Esse era o plano inicial de Deus. Deus falou assim, eu quero estabelecer a maneira como nós vamos nos relacionar. A maneira como nós nos vamos relacionar é o seguinte, eu vou falar uma coisa e eu quero que você creia em mim. Eu quero que você seja crente. Cara, então era possível você ser crente antes de Jesus vir para a terra? Lá do Éden. Ele já queria que você fosse crente. Sabe, o que Deus está falando aqui é pré-pecado. O homem não tinha pecado ainda. O homem estava no jardim, ele falou assim, ó, sabe aquela árvore lá? Aquela árvore é a árvore da vida. Sabe aquela árvore lá? Aquela árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma de lá, só coma dali. Se pergunta, por que Deus tinha que, então, pôr uma árvore lá para tentar o Adão e tentar a Eva? Porque Deus amava Adão e Eva. E no amor existe liberdade. E não existe liberdade se você não tem opção. Então ele põe um artifício de livre-arbítrio dentro do jardim e fala assim, ó, esse artifício se chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse artifício permite com que você obedeça e acredite em mim, ou você não acredite em mim e me desobedeça. Então Deus sempre quis, desde o início, que o homem cresce nele. Esse foi o desenho original do homem. Deus falou assim, eu vou criar um homem, eu vou fazer ele na minha imagem, eu vou fazer ele na minha semelhança, eu vou botar a minha natureza dentro dele, e uma vez que ele tem a minha natureza dentro dele, ele vai fazer as coisas que eu faço, que é dominar, que é governar, que é legislar. Mas eu também tenho que dar para ele a opção. Eu tenho que dar para o homem a liberdade de escolha. Então ele põe uma árvore
que ele fala, essa é a árvore do fruto proibido, não coma desse fruto. E o que o diabo fez? O diabo chega e fala assim, sabe aquela árvore lá? Se você comer daquela árvore, uma vez que você comer aquela árvore, você vai ser que nem o quem? Você vai ser que nem Deus. Isso em Gênesis 2,15. Agora, o que aconteceu em Gênesis 1,26? Eles já eram como Deus. Eles já tinham sido feitos na imagem e semelhança de Deus. E o diabo faz isso até hoje. Ele fala para as pessoas, sabe aquele pecado? Se envolve um pouquinho naquele pecado, você vai ser feliz. Se você se envolver com aquele pecado, só um pouquinho não faz mal. Você vai ser feliz. Sendo que a palavra de Deus fala que na raiz da palavra feliz é a palavra bem-aventurado ou abençoado. E Efésios 1:3 diz que nós todos já fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em outras palavras, você já é abençoado. Só que o inimigo vem e ele questiona, será que você é realmente abençoado? Se você se envolver com a minha proposta, você vai poder ser mais abençoado. Ele nunca mudou a sua estratégia. Ele vai sempre atacar a tua identidade para propor a você, a propor a tua família ou as pessoas ao teu redor. Ele sempre quer propor algo que é falsificado daquilo original do que Deus criou. Deus tinha criado Adão e Eva à sua semelhança. Ele vai lá e questiona, será que você realmente é na semelhança de Deus? Se você se envolver como eu, o que eu tenho para te oferecer, daí você vai ser que nem Deus. Eu comecei a meditar um pouco nisso e Adão, você sabe a história, Adão, ele come Adão e Eva, eles comem do fruto e eles pecam e eu comecei a meditar, sabe, Deus, ele cria então um outro plano, que é o segundo Adão, Jesus Cristo vindo para fazer essa ponte de volta com ele. Eu comecei a meditar, sabe, Deus nunca quis originalmente que você aprendesse pelo fracasso. Deus nunca quis que eu e você aprendêssemos falhando. Deus sempre quis que eu e você aprendêssemos por fé. Acreditando nele. Em outras palavras, sendo crente. Crendo nele. Esse era o propósito máximo dele. Foi a maneira como ele originalmente planejou o nosso relacionamento com ele. Creia em mim. E faça o que eu estou te falando. Você vai ser feliz. E eu estava imaginando, sabe, é da natureza humana você sempre duvidar se realmente aquilo que está sendo dito para você é verdade. Não é verdade? Nenhum pai bom, nenhum pai sano, nenhum pai amoroso falaria para o filho assim, filho, toma cuidado com a tua velocidade quando você está dirigindo esse carro. Não pega essa estrada com essa velocidade toda não. E daí o filho vai lá e pega a estrada de 180 km por hora, bate o carro, vai ser hospitalizado, está na UTI, daí o pai chega e fala assim, não falei para você? Aí que dá. Aí está com esse tubo na tua boca aí, mas não te falei? Nenhum pai sano faria isso, não é verdade? Porque um pai, que é pai, ele fala, filho, que pena que você está nessa situação. Mas o meu coração é que você aprendesse pela fé. Acreditando que se você andar 180 km por hora numa estrada, vai dar ruim. Mas você está numa situação agora, vamos fazer tudo que está no nosso alcance para restaurar isso. E, ao mesmo tempo, é da nossa natureza sempre questionar, será que é isso mesmo? Será que eu sou abençoado mesmo? Será que eu sou feliz mesmo? Será que o que eu tenho é bom mesmo? Será que a grama lá não é mais verde? Será que isso que foi dito para mim é verdade mesmo? Será que eles não estão escondendo alguma coisa de mim? Eu lembro uma vez quando eu era criança, minha mãe apareceu em casa com uma cola chamada Super Bonder. Vocês lembram do Super Bonder? Minha mãe falou assim, ó, olha isso aqui. Isso aqui é o Super Bonder. Eu já tinha escutado grandes proezas do Super Bonder. Uau, Super Bonder. Parecia que vinha aquela luz. Ela falou assim, não mexa nisso. Isso aqui é perigoso. Super Bonder vai colar seus dedos. Você vai ficar com o dedo colado. Esse negócio aqui é perigoso. Isso aqui é forte mesmo. Não mexa com isso aí. E eu pensei, que isso, cara. Eu manjo de cola. Eu fico brincando lá com a cola no colégio, lá aquela cola branca. Eu tô ligado o que faz com a cola. E não aquilo. e eu falei, eu tô ligado. E eu falei, eu duvido. Duvido que essa cola aí é tudo isso que eles estão falando. Eu lembro que uma vez minha mãe saiu de casa, tava eu e minha irmã, tinha a moça que trabalhava lá em casa. Eu falei assim, hoje eu vou brincar com o Super Bonder. O Super Bonder é tipo o meu fruto proibido, tá? Então, nessa ilustração.
Então eu falei, eu vou lá brincar com o Super Bonder. Daí eu falei, mas eu tenho que ter uma desculpa boa para brincar com o Super Bonder. Eu achei uma coisa que estava quebrada em casa que eu iria consertar com o Super Bonder. E eu fui lá, eu peguei o Super Bonder e eu fui cuidadoso e eu realmente pus lá e consertei o negócio. E, cara, colou e o negócio ficou firme mesmo. E eu falei, esse negócio aqui funciona. Eu pensei, mas será que cola dedo mesmo? Será? E eu peguei aquela cola e falei assim, mas esse negócio aqui parece só um líquido, parece uma água. E eu peguei, eu fiquei mexendo com a cola assim, e daí de repente eu não sei se você já teve aquela experiência que você vai em 3 segundos, no primeiro segundo você duvida, no segundo segundo você impressiona, você está impressionado, e no terceiro você está desesperado. Você já viu? Meu Deus! E eu colei meus dedos e eu fiquei desesperado, eu comecei a chorar, eu comecei a sair correndo e fui lá pra moça que estava lá em casa, me ajuda, meus dedos estão colados, meus dedos estão colados. Eu comecei a ficar desesperado com aquilo, e ela, menino, vem cá. E daí ela me levou lá para a área de serviço, ela abriu a torneira, ela falou assim, tem que botar água morna, você tem que botar aquele sabão. Ela pegou aquele sabão de coco lá e começou a mexer, e ela falou assim, vai ter que ser descolado, tem que descolar agora com essa água morna, senão você vai ter que ir pro hospital, senão você vai ter que cortar, e senão o médico vai ter que cortar o teu dedo. E eu comecei já a ficar desesperado com essa cena, e eu já estou pensando que, sabe, eu nem era batizado no Espírito Santo, eu já estava orando em línguas, estava inventando minhas próprias línguas, no desespero. É que nem quando você é assaltado, né, que em São Paulo todo mundo é, você não sabe nem o que orar, naquele desespero, não é verdade? Só fala, sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue de Jesus, xarabacocabacabe, tá aqui, vai embora. Era mais ou menos essa mesma cena, só que eu estou com o meu dedo colado. E eu comecei a imaginar, amanhã no colégio, eu vou pro colégio com o dedo colado. Como que eu vou fazer? Segurar uma mochila aqui, com o dedo colado. E aí, galera? Daí eu pensando, eu vou sofrer bullying pro resto da minha vida, porque eu tenho meus dedos assim. Daí eu pensei, eu juro pra você que eu pensei, um dia vai ter um cara que é meu amigo, ele vai me ver na rua e falar assim, e aí, Theo, beleza? Eu vou falar assim, supimpa. Porque eu tenho meus dedos colados. E eu falei, cara, que desespero é esse? E daí eu fiquei pondo a água morna com o sabão de coco. E eu fiz aquela oração que todo mundo faz quando está desesperado. Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu juro que eu te sirvo para o resto da minha vida. E eu estou aqui, servindo a Deus. Pagando a promessa. Mas a realidade é que Deus sempre quis que os filhos dele crescem nele. Sempre. Mesmo antes do pecado, depois do pecado. Números 14, abre comigo aí, Números 14. Números 14, versículo 11. Diz algo assim. Eu vou ler uma série de versículos, talvez você não consiga abrir enquanto eu vou lendo, mas você vai anotando e depois em casa você toma um tempo para você ler e meditar em cima disso. Todos os versículos são textos onde Deus está clamando que ao menos vocês crescem em mim, para o povo de Israel e para nós filhos dele. Fala assim, versículo 11, Números 14, 11. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que eu fiz no meio deles? Deuteronômio 1:32. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Deuteronômio 9:23. Quando também o Senhor vos enviou desde Cades Barneia, que era a fronteira para a terra prometida para Canaã, dizendo, o Senhor disse para o povo de Israel, subi e possuí a terra prometida que eu vos tenho dado, vocês foram rebeldes ao mandado do Senhor, vosso Deus. E como que ele descreve a rebeldia? Não o crestes e não obedecestes à sua voz. Rebeldia nada mais é do que você não crer, que te leva a não fazer aquilo que ele falou. Isso é rebeldia, bem simples. Segundo Crônicas 20:20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. Mais uma vez, creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Creia nos seus profetas e prosperarei. Quantos de vocês querem prosperidade e segurança? A palavra de Deus, creia no Senhor. João 3, versículo 12.
o contexto do famoso João 3,16. 3,12 diz assim: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem, Jesus, seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E lá no final do capítulo 3, versículo 36, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Abre comigo em João 6. João 6, versículo 28. Os fariseus, eles se achegam a Jesus e eles fazem uma pergunta que na verdade revela a essência dos seus próprios corações. João 6, 28. Os fariseus chegam e eles falam assim, os religiosos: disseram-lhe, pois, Jesus, que faremos para executarmos as obras de Deus? Essa é uma pergunta que a religião sempre faz. Ei, pastor, o que eu tenho que fazer para ser de Deus? Aí, ô crente, o que eu tenho que fazer para ser de Deus? Aí, você não é evangélico, você não vai para a igreja? O que eu tenho que fazer para ser de Deus? O mundo pergunta: o que a gente tem que fazer para ser de Deus? Porque o mundo tem uma mentalidade religiosa, porque não conhece o relacionamento com Jesus ainda. Então é natural que eles perguntem: o que eu deva fazer para ter Deus? E Jesus, ele responde essa pergunta religiosa com uma afirmação que é completamente relacional e oriundo do coração dele de amor. E ele responde no 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, 2 pontos, que creiais naquele que ele enviou. Ele falou assim: vocês querem saber o que vocês têm que fazer para ser de Deus? Jesus fala assim: sabe o que é a obra de Deus que vocês tantos querem fazer? O quê? Porque a gente está disposto a fazer qualquer coisa, porque a gente é inteligente, porque a gente é dedicado, porque a gente é disciplinado, porque nós somos zelosos. Dá a missão dada, missão cumprida. Pode dar. A obra de Deus é você crer nele. Só isso. E isso desarmou as garras desses religiosos, porque tudo que eles queriam era alguma coisa para provar o valor deles fazendo. Quando Jesus fala assim: não. Se você crê, uma vez que você crê, você é uma nova criatura. Quem crê nisso? Fala de Deus que uma vez que você crê, você é. Você não faz coisas novas. Você é uma nova criatura. Enquanto a religião pergunta o que temos que fazer, o nosso Deus está falando assim: você não precisa fazer nada. Você precisa só crer. Porque uma vez que você crê, a tua natureza é transformada e você se torna que nem eu. Você tem uma natureza santificada, justificada. E uma vez que isso acontece dentro de você, as tuas obras vão ser frutos da tua essência nova. Você vai ter obras de justiça e você vai ter atos de justiça. É natural. Vai ser uma consequência de quem você é. Então o primeiro ponto aqui é que Deus nos chama, Deus nos criou para que primeiramente nós venhamos crer nele. Antes de tudo ele queria: primeiro, eu quero que você creia em mim. Eu quero que você creia em mim. Abre aí comigo no livro de Romanos, capítulo 10. E nós vamos entrar aqui no meu último ponto. Romanos 10, versículo 9. Enquanto você abre aí em Romanos 10, versículo 9, repita comigo: Deus me criou para finalmente crer nele. Deus te criou para que você primeiramente creia nele, e Deus também te criou para que você finalmente venha crer nele. Olha o que está escrito lá em Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam,
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Você é salvo pela graça através da fé. Você não é salvo pela fé. Você é salvo pela graça através da fé. Você ser salvo pela fé seria obras. Eu tenho muita fé. Meu irmão, eu sou um cara de fé. Quem já escutou esse tipo de coisa? Eu sou um cara de fé. Então é porque você tem muita fé, então por isso que você é salvo, cara. Parabéns. Um dia você é tão forte com fé que nem você, e daí quem sabe você é salvo. Não. Você é salvo pela graça através da fé. Em outras palavras, a graça, que é essa substância sobrenatural que te traz salvação, ela entra num carro chamado fé, que é o veículo, e você simplesmente tendo fé na graça, esse carro vai levando a graça para dentro do teu coração, e uma vez dentro do teu coração, a graça sai daquele carro e fala: daqui eu vou transformar tudo e fazer tudo novo, e eu vou mudar tudo aqui dentro, eu vou fazer tudo isso aqui uma nova criatura. Isso que é a tua salvação. Você nunca vai escutar a gente falando que aqui nessa igreja que você é salvo pelas suas obras. Se nós tivéssemos que falar isso, teríamos que então cancelar Efésios 2, teríamos que negar Colossenses 3, Hebreus, livro de Hebreus inteiro, Romanos 2, 3, 4, Romanos 5, 6, 7, 8, 9, Romanos 11, praticamente o Novo Testamento inteiro. Então você fala assim, então você está falando para mim que se eu sou salvo pela graça através da fé, uma vez que eu creio na graça de Deus e tenho fé naquilo, obviamente porque você crê, e eu confesso com a minha boca que eu sou salvo, você é salvo. Eu já sou salvo. Se você fizer isso, sim, você é salvo. Então será que eu posso crer uma vez na minha vida e viver o restante dos meus dias do jeito que eu quiser? Será que eu posso fazer isso? Eu posso crer uma vez na vida e viver o restante dos meus dias o jeito que eu quiser, já que eu sou salvo. Abre comigo em João. João, capítulo 20, versículo 31. João 20, versículo 31 diz assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo, fala comigo, crendo. O que quer dizer crendo? Quer dizer um estado de crer. Quer dizer um processo onde a pessoa crê um dia, depois continua crendo amanhã, depois continua crendo depois de amanhã. Ano que vem, 2016, você está crendo. 2017, você está crendo. É isso que ele está falando. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. 1 João 5, versículo 13, abre comigo. 1 João 5, versículo 13 diz assim: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem, ou que continuam crendo. Ele está falando para um povo que não creu só uma vez. Obviamente eles creram primeiramente, mas eles estão continuando e permanecendo na sua fé, crendo. É para esse povo que ele está falando. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem, que continuam crendo no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, a palavra de Deus diz que Jesus fala: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Você crê primeiramente para você ter vida, soteria, a vida eterna. Você crê primeiramente para que você venha ter no evento do teu arrependimento a salvação. Mas você continua crendo no teu processo de arrependimento, de metanoia, da renovação da tua mente, para que você experimente o quê? A vida em abundância. O que quer dizer isso? Quer dizer que você crê primeiramente para você ter salvação, e você continua crendo dia após dia, após dia, após dia, após dia, para que você viva a abundância que você tem à tua disposição em Cristo. Em outras palavras, todas as áreas da tua vida, onde Jesus não tem a palavra final, onde você não crê finalmente, você não tem vida em abundância. Então você pergunta, Theo, então quer dizer que eu posso crer uma vez na minha vida e viver do jeito que eu quiser o restante? Pode, se você quiser, você pode, você é livre, você faz o que você quiser. Mas com certeza dessa maneira você não vai viver a abundância daquilo que Deus tem para você. Com certeza você não vai conseguir viver para cumprir o propósito que Deus tem para você. E com certeza você está sendo tolo numa maneira de viver que não está nem aí para aquilo que Deus está falando. Então o que ele está falando?
está falando assim, será que Jesus tem a palavra final nessa área da tua vida? Todas as áreas que Deus não tem a palavra final, e você opta pela árvore do conhecimento do bem e do mal, ao invés da árvore da vida, no teu jardim de hoje. Ele fala, é uma área que eu gostaria que você tivesse vida abundante, mas você não tem ainda. E Deus está nos chamando, falando assim, ei, eu não paguei só para você ter salvação, para você não queimar no inferno. Eu não pus o meu filho na cruz só para você ter um bilhetinho que te faz entrar no céu. Ele veio para te trazer vida e Ele veio para trazer vida em abundância. Deus quer que você tenha uma vida vitoriosa aqui. Deus quer que você tenha, eu não estou falando que a tua prosperidade financeira é fruto da tua santidade ou é um indício de quão santo e de quão ungido você é. Não estou falando nada disso. Eu estou falando na Bíblia. Eu estou falando que Deus veio para trazer para você abundância. Vida e vida em abundância. E tantas vezes, nos nossos relacionamentos, nós falamos assim, Deus, é o seguinte, em relação à minha fé contigo, sabe, aquele meu 1 a 1 contigo, minha vida devocional, o que o Senhor falar, está falado. Em relação à minha profissão, o Senhor até pode falar aqui na minha profissão. Aquilo que eu tenho que fazer lá na igreja, o Senhor também pode falar. Agora, no meu namoro, isso aqui sou eu. Eu vou optar aqui pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, o Senhor pode falar em relação à maneira como eu lido com os meus filhos. O Senhor pode falar em relação à minha profissão. Mas Deus, meu dinheiro é meu. Isso aí não é o que o Senhor não tem palavra final aí. Quem tem palavra final aí é o meu raciocínio, a minha lógica, é a minha opinião. Quais são as áreas da tua vida onde Jesus não tem a palavra final? Porque a área onde Jesus não tem a palavra final é a área onde Ele quer ter a palavra final, porque Ele quer que você experimente abundância lá. Sabe, eu estava conversando com um pastor há uns 5, 6 anos atrás. Ele é um senhor de idade, ele estava no ministério já há 30 e poucos anos de idade, 30 e poucos anos já no ministério. E ele falou para mim, como se dando um conselho para mim, você realmente quer fazer isso? Você quer entrar no ministério? Eu falei, eu vou, eu já estou, agora eu vou pastorear. Ele falou, tá bom, então senta aqui que eu vou te dar uns conselhos. Eu sentei, ele falou assim, 2 áreas, em 30 anos de ministério de aconselhamento que eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade em dar para Jesus a palavra final. Assim, a segunda área, não é a primeira, a segunda, finanças. Eles vão falar para você, eu acredito no dízimo, eu acredito que você tem que ofertar, eu acredito que você tem que ser generoso, eu só não dizimo nem oferto, mas eu acredito. Então você realmente acredita? O que você acredita no dízimo? Eu acredito no dízimo que o Senhor, quando eu dizimo, eu estou abençoando. Eu acredito que os meus 90% com a bênção vai muito mais longe do que os 100% sem a bênção. Você acredita nisso mesmo? Acredito, só que eu não dizimo. Então você está falando para Deus, Deus, eu não quero tuas bênçãos financeiras na minha vida. Todo mundo aqui acabou de levantar a mão que queria as bênçãos lá que o que foi catucado liberou para a gente. Todo mundo quer dinheiro. Quem quer dinheiro? Todo mundo levanta a mão. Então quer dizer que você realmente crê nisso? E você sabe o que é outra área? A área que pessoas têm mais dificuldade em escutar Deus como a palavra final? Casamento. Eu falei, como assim? Ele falou assim, você vai começar a entender. Pessoas vão casar e de repente eles vão sentar para você e vão falar assim, sabe o que é, pastor? Agora tão jovem, os tempos mudam, né? Não está mais lá. Sabe aquela coisa que, não existe mais. Deus não quer o meu bem? Deus não quer que eu seja feliz? Então, por que não posso tentar a outra pessoa? São essas 2 áreas onde as pessoas têm maior dificuldade em dar para Jesus a palavra final. E se você for pensar bem, são as 2 áreas onde a sociedade, de uma maneira geral, tem a maior dificuldade em receber a abundância do Senhor. Você começa a ver nas pessoas maiores problemas, relacionamentos, finanças. E Deus vem falar assim, você quer realmente ser aquilo que eu te chamei para você ser? E você fala assim, Deus, eu quero. Sim, eu te fiz você para ser crente. Sabe por quê? Porque uma vez que você crê, você se torna uma nova criatura.
Ele não pode operar a obra transformadora no teu espírito, a não ser que você dê para ele a porta de entrada da tua fé. Ele precisa que você seja crente, para que ele opere um milagre em você. E ele sabe que uma vez que ele opera um milagre em você, o fazer, ele não está nem preocupado agora. Sabe por quê? Porque o fazer é consequência. E hoje o que ele está mais preocupado é, será que você entende que você tem um propósito? Será que você entende que eu te chamo para andar de uma maneira sábia, onde você está constantemente buscando entender o porquê que eu existo aqui nessa terra? O porquê eu sou dotado com os dons que eu tenho? O porquê eu sou oferecido tantas oportunidades? O porquê eu nasci em tal ano? E por que Deus me pôs em tal país? E por que Deus me pôs para morar em tal cidade? E por que Deus abriu oportunidades para mim em tal lugar? E Ele também quer que você entenda que você não só crê para Ele uma vez, para a tua salvação, mas que Ele quer te dar vida e Ele te deu vida se você creu nele. E se você ainda não creu, você tem a oportunidade hoje de crer e ter Jesus entrando no teu coração e fazendo tudo novo. Mas para nós que já tivemos essa experiência maravilhosa, Ele fala, eu quero que amanhã você continue crendo em mim. Eu quero que na terça-feira você acorde crendo em mim. Eu quero que em fevereiro você continue crendo em mim. Eu quero que em dezembro de 2015 eu te encontre crendo em mim. É isso que Ele quer. Porque quanto mais você crê, e você crê, e você crê naquilo que Ele fala para você, em todas as áreas da tua vida, mais abundância você vai ter. E isso é parte da tua identidade. Identidade de filho, identidade de realeza, identidade daquele que foi feito à imagem dele para legislar e governar e dominar sobre essa terra. É para isso que Deus te fez.